Nós vamos falar agora sobre a medida que foi anunciada há 18 dias, no dia 25 de maio, pelo governo federal a respeito de redução no preço do carro popular. Num primeiro momento se dirigiria mais para os veículos de passeio, depois uma repaginada envolvendo também ônibus e caminhões, e é para incentivar a compra do veículo e para termos o veículo popular, né? Porque esse veículo popular está cada vez mais difícil, os veículos custando bastante. Para falar sobre essa medida, para falar sobre consequências e já os primeiros resultados, nós estamos com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado do Rio Grande do Sul, Sincodiv, e também da FenaBrave, Rio Grande do Sul, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o Paulo Siqueira. Muito obrigado por atender o convite da Rádio Independente e de que forma que o setor está, primeiro lugar, recebendo essa notícia e, segundo lugar, já vendo as primeiras movimentações do público consumidor. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa Boa tarde. tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Nós, em primeiro lugar, nós vemos com um fato muito positivo o esforço que o governo vem fazendo e também o interesse no sentido de promover a movimentação do mercado automotivo, né, alavancando vendas, enfim. Afinal de contas, esse mercado ele não tem progredido da forma como se esperava nos últimos anos. Isso muito afetado, primeiro, pela pandemia, né, depois também entra aí fatores como a guerra Rússia e Ucrânia, que fizeram com que os preços dos veículos também aumentassem bastante em função dessa disruptura, né, dessas cadeias automotivas que são muito longas, né, e tem influenciação com frete, preço de matérias-primas, commodities, enfim, tudo isso influenciando para um aumento muito grande, muito importante aí do preço do automóvel nos últimos tempos. Então, isso afeta também produção e venda. Então, essa iniciativa do governo, especialmente quando ele também coloca as concessionárias de veículos no centro, né, dessa comercialização, que até por força de lei isso deve ocorrer dessa forma, né? Existe uma lei federal, que a gente conhece como Lei Ferrari, que garante, né, inclusive para melhor segurança até dos consumidores, que o comércio de veículos novos no Brasil seja feito através das concessionárias. E com as medidas que o governo anunciou agora no dia 5 passado, em que pese elas tenham vindo assim de uma forma até bem mais comedida do que se esperava, elas atendem a esses propósitos, né? E até porque o nosso temor, sempre voltado, né, aquilo que espera de nós o consumidor final, que esses volumes que agora são limitados, eles não fossem afetados por grandes corporações, como as grandes locadoras, por exemplo, que consomem cerca de 600 mil veículos ano. Isso não é um problema em si, mas é uma condição que poderia afetar o interesse do consumidor final, enfim, afastando, né, ele desse benefício, uma vez que ele tem suas limitações. Mas, de uma forma geral, a gente entende como uma medida muito positiva para esse momento. Esses resultados, esses impactos na prática que o senhor cita, vocês esperam ver ele em quanto tempo? Tem uma projeção quanto a isso? Aí vem um dado interessante, né? O governo ele anunciou uma renúncia fiscal que seria direcionada para o setor automotivo, considerando apenas veículos de passeio e comerciais leves, da ordem de 500 milhões de reais. Como essas bonificações ou esses descontos eles vão de 2 a 8 mil reais, sem considerar uma eventual participação das montadoras, né, com alguma promoção especial que se possa acrescentar. Então, esses descontos que vão de 2 a 8 mil reais, em média, podemos falar que sejam 5 mil reais por veículo. Sendo assim, nós temos um universo, né, médio de cerca de 100 mil veículos. Considerando que o volume médio mensal que é comercializado no Brasil hoje está na casa de 160 mil veículos, nós estaríamos falando aí num volume de unidades que se esgotaria até antes de 30 dias, né? Mais ou menos umas 3 semanas por aí. Né? Mas a gente está vendo uma grande movimentação no mercado, isso tem, claro, dado um efeito
positivo que a gente tem que reconhecer, mas sempre considerando que isso tem lá suas limitações e talvez esse prazo ou esse volume de dinheiro possa ser esgotado num tempo até inferior do que o governo previa. Pois é, qual que é esse prazo que se imagina que possa se manter esse valor mais acessível, até para a busca nas concessionárias também, porque o senhor fala em menos de um mês, mas se projetava até em 4 meses essa medida, se fala no impacto de bastante considerável aí, em termos de valores para o governo federal de 990 milhões de reais até o final do ano, caso seja mantido. O que a gente pode falar de período, de prazo, até para quem está pensando em fazer a troca do seu veículo até comprar o primeiro carro? O volume total do decreto, ele fala em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Para veículos do consumidor comum, né, veículos de passeio, são 500 milhões de reais. Só que 70% das vendas desse contingente que eu falei de 160 mil é desse segmento de veículos de passeio comerciais leves, né? Então, ainda que o governo possa projetar a validade do decreto por 4 meses, ele encontra uma limitação severa no volume de dinheiro que está disponibilizado. E isso, a não ser que haja um outro plano, um outro decreto, é que pode ser alterado. Mas a gente vê que o governo, para colocar esse dinheiro no mercado, ele teve que buscar uma contrapartida, ou seja, um outro recurso que pudesse suportar isso. E aqui até vai uma outra questão importante, que foi o senso de responsabilidade fiscal que o governo também privilegiou nesse momento, né? Porque em outros momentos anteriores, onde se tratou de renúncia fiscal, ainda que fosse para o mercado automotivo, isso causou um grave prejuízo na economia, né? Então, estaremos promovendo talvez um benefício temporário e um grande prejuízo logo ali no futuro, mas o que foi preservado pelo governo, porque ele colocou essas limitações e, além do que, ele tirou recursos de um outro lugar. Esses recursos são da desoneração ou melhor, do retorno do ônus, né, do combustível do diesel. Então, já para daqui a 90 dias, tem um aumento previsto aí de 11 centavos e depois um outro tanto que deve ir um pouco além de 30 centavos. São esses recursos que estão sendo canalizados, 500 milhões para veículos de passeio comerciais leves e 1 bilhão para ônibus e caminhão. Então, quando eu estou me referindo a um prazo muito exíguo de esgotamento desses recursos, eu estou me referindo especificamente à parte de veículos de passeio e comerciais leves. Talvez de caminhões e ônibus, até porque a gente entende que essa medida tenha pouca efetividade, né? Uma leitura que a gente faz, isso aí possa se estender por algum prazo, mas igual seriam só 4 meses. Agora é importante alertar que quem tem interesse na aquisição de um veículo novo, né, com esses benefícios que o decreto prevê, que realmente se dirija às lojas, né, com rapidez, enfim, porque o acesso à procura está muito grande e é possível que isso se esgote até num prazo muito inferior a esse que o governo prevê, e eu estou falando aí em questão de dias, 2 semanas talvez. O senhor cita os veículos novos, mas algo que também vai ter impacto em veículos usados, seminovos, por conta dessa competitividade que o senhor cita. Mais pessoas procurando por novos, os usados eles também tendem a ter uma queda no preço. Também se tem uma projeção quanto aos usados e seminovos? Pois é, essa é uma dificuldade também que o decreto enfrenta, mas é uma dificuldade geral, né? Toda vez que um governo, qualquer que seja ele tenta intervir na economia derrogando algumas regras de mercado, né? Regras que são naturais e que ficam, vamos dizer, ao par de alguma legislação. É difícil o governo provocar decretos, instituir decretos para corrigir falhas de mercado, quando esses mercados têm as suas próprias regras, as suas próprias regulamentações. Algum defeito, alguma coisa sempre fica para trás e difícil de corrigir. Um deles é esse que tu está citando, Gabriela, que é o fato de que quando eu precifico de uma forma o carro novo, né, dando um desconto, ele serve de referência também para a precificação do carro usado, né? Então, talvez algum preço uma parte desse desconto
também se reflita aí na avaliação dos carros usados, né? Então, por isso é muito importante as pessoas irem nas lojas, fazerem, né, tirarem as suas dúvidas, enfim, avaliar os seus veículos, fazer as cotações, e principalmente com relação a crédito, né, financiamento, que esse, na verdade, é o grande problema aí que emperra o mercado automotivo hoje, que é a carência, né, de crédito farto e barato. Hoje nós estamos com uma taxa de juro que é a maior desde 2016, e os níveis de oferta de crédito, de investimento, né, de financiamento, aliás, para o mercado automotivo estão também em níveis muito baixos, na casa de 35%, quando o ideal seria algo como 60%. Então, são muitas variáveis que estão em jogo, mas igual me parece assim que a população está entendendo, né, como positivo e está, sim, procurando as lojas em profusão, de qualquer marca, enfim, de qualquer montadora, e isso está gerando, sim, um efeito de alavancagem do mercado. Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv Fenabrave, aqui do Rio Grande do Sul. O que dá para dizer na prática enquanto redução de valores? 10 mil chega a esse montante, e quais são os veículos? Porque o governo federal falava muito nos carros populares, né? Aqueles com o preço mais baixo. De quanto para quanto passou, e se aqueles veículos que têm um custo mais elevado, daqui a pouco não seriam considerados populares, também estão tendo essa redução? Porque daqui a pouco a pessoa pode estar pensando em comprar esse veículo aí com um valor um pouco maior, se também acaba sendo atingido. Certo. Eu só vou fazer uma emenda aqui na explicação, porque uma das circunstâncias também que o governo tomou atenção, né, e talvez já seria um terceiro ponto positivo, é que os primeiros 15 dias de validade do decreto, eles são exclusivos para as pessoas físicas. Então, como a gente está tratando de uma renúncia fiscal, imagino que essa seja a forma mais democrática, né, de distribuir esse subsídio do governo, estendendo eles para quem realmente precisa, as pessoas que querem comprar veículos novos, né, especialmente aqueles de valor de entrada, né? Você cita aí o carro popular. O carro popular foi uma alcunha, um apelido, né, que os veículos de entrada, que a gente chama hoje, ganharam lá na década de 90, quando o presidente Itamar ele decretou, né, esse carro popular que custava mais ou menos o equivalente a $8.000 na época. Se a gente pegar a inflação do real mesmo, né, que aliás na época não tinha o real, mas a inflação da moeda de lá até os dias de hoje, nós vamos encontrar que esse veículo ele encontra preços muito semelhantes a esses veículos de entrada que estão na casa de uns 70 mil, para ter uma referência, né? Entretanto, os veículos de hoje, e que pese poderem ter até o mesmo preço nominal daquela época para hoje, eles são absolutamente incomparáveis. Então, a tecnologia embarcada, seja por força de uma modernidade que o próprio mercado exige, ou seja por força de legislação, considerando redução de poluentes, né? E veja que a indústria automotiva talvez tenha sido a que mais investiu nesse cenário, desenvolvendo motores, que hoje não se fala mais em poluição ambiental decorrente de veículos nas grandes cidades, né? Isso está fora das manchetes. Vocês que são jornalistas aí sabem muito melhor do que eu estou dizendo. Mas voltando à questão da precificação, né, esses carros hoje até não estariam tão caros assim, considerando a tecnologia disponível que não tinha naquela época e que tem hoje, né? Bom, esses automóveis que nós estamos falando aí de entrada na casa dos 70 mil, eles estão tendo descontos por parte do governo de cerca de R$ 8.000, e também as montadoras, as concessionárias estão também fazendo a sua parte, fazendo algumas promoções que podem, né, em alguns casos, aumentar esse benefício em até 10 mil, pelo menos, como muitos casos aí desses de algumas marcas que têm veículos na casa até inferior a R$ 60 mil, na 58 alguma coisa, isso é fácil de a gente ver pelas publicidades que são divulgadas. E também a medida pode alcançar veículos de 120 mil, até porque tem um fenômeno hoje no mercado, que o mercado automotivo ele ficou verdadeiramente um pouco mais elitizado.
O preço médio de um veículo hoje é na casa dos R$ 100.000. Então, essa medida que também beneficia veículos de maior valor, chegando até 120 mil, na verdade dá conta de uma maior amplitude desse benefício para outras camadas da população também e poder alavancar ainda mais o mercado. Seu Paulo de Siqueira, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, mas o senhor falou de falhas no decreto e também alguns pontos positivos. Foi um decreto que partiu totalmente do governo ou teve essa troca com a categoria antes? Era um pedido de vocês também para que acontecesse algum apoio a esse setor automotivo? Sim, esse decreto partiu de uma influência nossa, de uma solicitação nossa, mas que quando chegou no Ministério e com a participação de outros setores da economia, ele começou a ser alterado de uma forma que nos preocupou. Uma delas é que previa até a compra direta de fábrica, né, numa situação até que a própria legislação não prevê e que poderia gerar algumas inconformidades e que esse benefício também não chegasse ao consumidor final. Até porque não havia também essas limitações de público, né, como é hoje, como está hoje, limitado exclusivamente para as pessoas físicas nos primeiros 15 dias, o que poderia fazer com que grandes corporações adquirissem esses automóveis, talvez de um dia para o outro. Afinal de contas, seriam apenas umas 100 mil unidades. Eu falo apenas porque um oligopólio hoje no Brasil de grandes locadoras consome 600 mil veículos no ano. Então, não teria dificuldade em arrematar todo esse lote e esse benefício não chegar na mão do consumidor. Então, essas correções foram feitas, mas eventuais falhas, que eu digo, não por conta do decreto, mas por conta de que é difícil se administrar ou prever todas as circunstâncias possíveis, né, de ocorrer dentro da complexidade de um mercado automotivo, que inclui veículos usados, que inclui financiamento, que inclui, enfim, uma série de coisas para a finalização de um contrato de compra e venda ou para até a formação dos preços desse automóvel. Mas, a princípio, o decreto vem cumprindo com a finalidade a que se propôs, uma vez que o assédio, né, a procura tem sido muito grande nas lojas. E, mais uma vez, aqui fica o alerta para o ouvinte, né, que se tivesse a intenção, que visite logo uma concessionária da sua preferência, porque é bem possível que esses benefícios se esgotem num curto espaço de tempo. Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv Fenabrave. Duas minhas rápidas aí para fechar, se possível. Uma, qual é o aumento de vendas que vocês já estão percebendo? A gente fala em nível de Brasil, são 7.400 concessionárias de veículos que a Fenabrave representa, né? Mas especificamente aqui no Rio Grande do Sul. Qual o aumento nessas vendas e qual o impacto para o setor? Porque a gente viu muitas concessionárias, muitas até fábricas de carros, ou fechando, ou reduzindo o horário, ou demitindo, ou fazendo férias coletivas. O que ficará dessa medida do governo federal para o setor? Bom, uma das consequências, né, que os primeiros anúncios do decreto ele provocou, que isso foi lá no dia 25 de maio, quando o governo veio a público anunciar que efetivamente iria tomar algumas medidas no sentido de promover um benefício para o mercado, como está acontecendo agora, mas ele não o fez de pronto e falou que ia anunciar tais medidas, sem dizer exatamente quais seriam, cerca de 15 dias depois, o que acabou acontecendo 10 dias depois. Esses 10 dias provocaram uma paralisação no mercado. Então, num primeiro momento, há que se suprir esse déficit, né, que chegou a ser na casa de 25 a 30 mil consumidores que deixaram de comparecer às concessionárias naquele período, no final do mês passado e início desse, aguardando, então, quais seriam as novidades que o governo iria apresentar, e por óbvio, né, ninguém, a não ser que por um estado de urgência, né, ou comprar um outro veículo de valor maior, que não fosse abrangido pelo decreto, iria comprar naquela ocasião, e assim foi feito. Né? Então, essa seria uma primeira questão envolvendo volume. Então, nós temos um déficit represado, mas a gente tem uma previsão, né, que estava ainda inconsistente,
que era desse ano poder aumentar o volume de mercado entre 5% e 10%, retomando uma métrica, né, que vinha acontecendo até o ano passado. Então, o que se espera, pelo menos, é que a gente possa definitivamente consolidar essa perspectiva, né, de aumento de mercado até o final do ano, em algum número próximo a 5%, por aí, algo assim. Isso se comparado a antes da pandemia ou ano passado? Não, comparado ao ano passado. Tá certo. Paulo Siqueira, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul e da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores do Rio Grande do Sul, Sincodiv, Fenabrave, RS. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso, uma ótima semana e boas vendas. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês também. É um prazer estar aqui com vocês. Fica aí, ficamos à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.